H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live. Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do H&Co Live dessa temporada de 2025, desta nova temporada de 2025. Estou aqui hoje com meu amigo Marcel, da empresa All Strategy. Marcel, muito obrigado pelo teu tempo, por vir aqui compartilhar tanto conhecimento conosco e desmistificar essas questões do planejamento orçamentário. Eu que agradeço, Cássio. Boa tarde aí, boa tarde a todos que nos assistem e nos escutam, né? A gente tem um assunto muito legal aqui, como potencializar o crescimento das empresas com a gestão orçamentária. Então, acho que vai ser um bate-papo legal. Tenho bastante coisa para falar aí para vocês e vamos começar. Que legal, show de bola. Isso é um bate-papo descontraído e fica à vontade aqui para trazer isso para a gente, tá? Como a gente conversou, a nossa ideia é trazer um pouco sobre como as empresas podem escalar através da gestão orçamentária eficiente, né? Mas para a gente começar isso, eu queria voltar uma casinha para trás para entender como nasceu a All Strategy, o que faz a All Strategy, como vocês se posicionam no mercado. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente, por favor. Legal. Bom, a All Strategy nasceu em 2003, então são mais de 20 anos de mercado com foco na gestão orçamentária, né? Então, não só gestão orçamentária, mas como gestão financeira. Aproximadamente 10 anos atrás, a gente focou num produto para gestão orçamentária, porque era um gargalo das empresas. É um gap, né? Todo mundo pensando em como fazer, todo mundo caía para o Excel. Os números nunca batiam, os orçamentos versus o realizado, muitas distorções, como justificar, como melhorar isso, né? Então nasceu o software plano da All Strategy, que é o nosso carro-chefe hoje, e a gente trabalha em 3 pilares, basicamente, tá? Que é uma construção assertiva do orçamento, então eu preciso pensar em todos os detalhes do meu orçamento. Então muitas vezes, quando uma empresa está fazendo orçamento, esquece-se de despesas bancárias, custos de absorção, custos de despesas de escritório. Então, só que no final de um ano isso impacta, dependendo do tamanho da empresa, em alguns milhões, né? Então, a ideia é que isso seja assertivo. É um número relevante. É um número relevante, né? Dá para fazer o popular churrasco. Exato. E aí, falando de construção de orçamento, a gente vai para a performance, então a performance financeira da empresa mesmo, que é o comparado orçado e o versus o realizado. E o terceiro pilar da empresa, do produto, que é a gestão estratégica. Então, a gente tem um conceito de mapas estratégicos, com análise PDCA, construção dos próprios mapas estratégicos por departamento, medição de indicadores de performance por departamento. Então, assim, ele é muito completo para atender desde a construção do orçamento, acompanhamento, performance e gestão estratégica. Perfeito. Nossa, você está muito bem embasado ali nos 3 pilares. Sim. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, uma empresa que tem 2 décadas, né? Como você se mantém atualizado ou trazendo novidades, ou como você se sustenta aí ao longo de 2 décadas e como vocês planejam o futuro num crescimento tão acelerado que é a tecnologia? Sim, então, Cássio, a evolução da All Strategy e o produto, ele está sempre pautado nos questionamentos com os nossos clientes. Então, o foco da All Strategy está sempre no cliente. Para você ter uma ideia, nós lançamos atualizações e releases semanais, né? Então, toda semana tem alguma coisa nova acontecendo no produto, tá? Isso por demanda, na maioria dos casos é por demanda dos nossos clientes. Então, assim, o produto ele muda e evolui muito durante o ano, tá? Lógico, existem algumas grandes atualizações. Que aí leva um pouco mais de tempo. Exato, que são módulos novos, ou uma melhora de performance, ou uma melhora num produto ou num módulo específico, tá? Mas, assim, a gente evolui ele semanalmente e sempre pautado nas opiniões dos nossos clientes, né? Então, são mais de 10 anos fazendo desse jeito, então o produto hoje se mantém atualizado. Com a demanda do cliente. Exato. E o legal, assim, que alguns gestores trocam de empresas e acabam levando a gente, então hoje nossa atuação de mercado, penetração no mercado é muito grande quando a gente fala de Brasil.
Perfeito. Hoje, mais ou menos, quantos clientes vocês têm com software? Olha... De todos os planejamentos, não só orçamentário. A gente sempre fala do planejamento orçamentário, que acaba sendo o mais comum, né? Mas hoje são mais de 19 mil CNPJs construindo orçamento dentro das nossas soluções. Exato. De todos os tamanhos, de todos os segmentos. De todos os tamanhos, de todos os segmentos. É um produto verticalizado, né? Então eu consigo atender todos os segmentos. Legal. Espetacular. Marcel, para a gente agora começar a aprofundar um pouquinho na parte mais técnica, mas eu sempre gosto de fazer isso e às vezes eu vou te fazer algumas perguntas um pouco mais leigo, porque são vários públicos que nos escutam, até para a gente poder trazer essa lucidez para todo mundo. Quando a gente fala de planejamento, você trouxe aqui alguns níveis de planejamento orçamentário, planejamento financeiro, a gestão dos resultados. Eu queria desmembrar isso com você e efetivamente entender. Quando a gente fala de planejamento orçamentário, o que a gente controla dentro do planejamento orçamentário? Até que nível a ferramenta da All Strategy vai dentro do planejamento orçamentário? Legal. Falando em como controlar e construir esse orçamento, a gente consegue atender. Ele vem em cascata, né? Então, as empresas têm as unidades, as filiais, as unidades de negócio. A partir disso, eu venho com uma estruturação de plano de contas e dentro dessas contas existem os centros de custo, tá? Eu vou até nível de centro de custo e alguns segmentos específicos. Por exemplo, a manufatura. Ele tem o Bill of Material, que ele tem que fazer o orçamento da matéria-prima pensando em vendas. Então, eu tenho como orçar a minha volumetria de vendas, que vai cascatear para volumes e custos, vai me dizer quanto que eu vou ter uma necessidade de orçamento de matéria-prima, tá? E para todos os segmentos, né, hoje, de 50% a 70% dos custos de uma operação, independente do seu segmento, a gente fala que é o RH, que é folha de pagamento. Então, a gente tem um módulo específico para RH, onde a gente consegue descer a nível de headcounts e eventos, tá? Então, assim... Então, ele pode tratar o headcount e o evento financeiro. Exato. Então, a hora que ele fecha o orçamento dele, ele não deixa passar nenhum detalhe. Tá tudo dentro do orçamento dele. E o mais importante, né? Muitas contas, muitos centros de custo, muitas despesas, elas têm rateio, né? São rateadas entre centros de custos distintos. A gente tem um módulo específico para tratar rateio, inclusive de headcount, de despesas ou custos específicos. Espetacular. Então, a gente pode descer a vários níveis dentro do planejamento orçamentário. Posso ter um orçamento por SKU, por estoque, por headcount. Por região, por estado, por município. Eu consigo descer em nível de receita e vendas. A granularidade é muito grande. Eu consigo granularizar bastante, tá? E o RH eu vou em último nível ali. E dentro do orçamento financeiro, o que a gente abraça dentro desses pilares? Dentro do orçamento financeiro, a gente abraça assertividade no orçamento, né? Então, assim, empresas que têm uma cultura orçamentária já criada, com as definições e estruturas muito bem colocadas, a facilidade de ele construir um orçamento vai ser muito mais fácil e rápido, né? E o acompanhamento e os desvios são cada vez menores. Perfeito. Entendeu? E qual que é a discrepância de uma empresa que não usa um software de orçamento e ele faz o orçamento dele lá no Excel? Dá uma diferença muito grande? Olha, bastante. Existem alguns relatos de clientes que eles chegam a economizar em despesas e custos na casa, varia entre 3% a 7% de uma despesa total. Nossa. Você pega uma empresa de, sei lá, 50 milhões de faturamento que tem custos e despesas na casa de 25%, de 25 milhões, se eu falar de 1% desse valor, no final do ano é uma quantia considerável, né? Nossa. E vai refletir no EBITDA dele, entendeu? É dinheiro no bolso que ele não está aplicando em outro local. Exatamente. Espetacular. Quanto tempo leva uma implementação dessa? Quais que são os pilares dessa implementação? Como é um processo de adoção de uma empresa que está saindo do passo zero para o orçamento? Legal, boa pergunta. Hoje, o nosso produto, a gente divide ele por pacotes, né? Então, eu tenho um pacote de entrada para empresas que não têm uma cultura tão sólida, ainda faz um Excel só a nível de unidade e conta. E eu tenho pacotes mais avançados, né?
que demandam mais esforço, já tem uma cultura descentralizada de orçamento. Então, assim, não é uma pessoa que constrói orçamento, são os gestores que imputam os dados do orçamento, né? Aí depende. Mas, assim, um pacote de entrada hoje para implementar entre 45 e 60 dias, tá? Um pacote completo, tudo, mapa estratégico, pensando em tudo, a gente está falando aí na casa de 4, 5 meses no máximo. Depende também do nível de maturidade da empresa, né? Exatamente. E assim, complementando, Cássio, a gente tem uma parte legal da nossa implantação, que é o seguinte: hoje o cliente, quando ele compra um software satélite que não seja o ERP, né, ele não quer comprar trabalho, né? Então, o que a gente faz? A gente tem um time capacitado internamente que o cliente me manda os arquivos dele que ele tiver, toda a parte cadastral, de parâmetros, ao strategy que vai executar para ele. Ou seja, ele só tem que olhar, validar se unidade, conta e os valores estão batendo. Bateu, a gente segue e parte para os treinamentos de inputs de orçamento. Espetacular. E como a gente está falando do mundo integrado, né? Então, a gente já tem alguns clientes aí em conjunto que rodam com o SAP Business One, então isso facilita e potencializa, né, muito, a vida de uma empresa. Eu queria aproveitar, Marcel, e te fazer uma pergunta. A empresa que está no D0, Marcel, nunca fiz orçamento na vida. Por onde esse cara começa? Ele começa no Excel para entender, criar cultura, ou ele já pode olhar para uma plataforma como a Strategy? Olha, eu acredito que seja interessante ele olhar para uma plataforma como a Strategy. Por quê? Né? Quando eu vou fazer isso no Excel, provavelmente ele vai esquecer algumas despesas, alguns custos, né? Porque ele não vai ter um comparativo, não vai conseguir... E o Excel aceita tudo. Aceita o que ele quiser, né? Agora, quando eu falo de plataforma de gestão, o que acontece? A gente tem um facilitador para ele. Por exemplo, ele vai fazer o primeiro orçamento dele. Vamos pegar o teu realizado do ano anterior? A gente traz esse realizado do ano anterior, unidade... Para ele ter como base. Exatamente. Porque ele não vai esquecer nenhuma conta, não vai esquecer nenhum centro de custo, não vai esquecer nenhuma despesa. Então, na hora que ele for construir esse orçamento, todos os detalhes e informações para ele construir o orçamento do próximo ano estarão lá. Se ele colocar 0 é porque, bom, não está prevendo mesmo, mas todas as informações vão estar lá. Espetacular. Então, sim, você já me trouxe vários insights, mas são perguntas básicas, mas às vezes o básico ele tem que ser dito. Sim. Então, se eu preciso importar uma estrutura de orçamento, alguma coisa que eu já fiz em algum modelo, eu consigo importar isso, e aí, ali dentro, ele provavelmente deve conseguir fazer cenário de orçamento, deixar um orçamento marcado como favorito. Esse aqui é o orçamento que eu estou utilizando ele, e aí fazer os cenários, comparar com um cenário pessimista, otimista. Exatamente. Ele consegue tratar todos esses níveis. Consegue, Cássio. Inclusive... essa semana a gente fez um bate-papo, um webinar sobre esse assunto, né, sobre cenários. A gente tem novas alíquotas ou mudanças de alíquotas a cada 2 horas no Brasil. Nossa. A gente, muitas empresas, muitos dos nossos clientes vêm sofrendo com essa taxação dos Estados Unidos. Então a gente, além de falar só de cenários, nosso cliente constrói um cenário que ele pode dizer, esse aqui é oficial, ele pode construir um pessimista, um otimista, ele pode comparar esses cenários, inclusive, a gente tem dashboards e relatórios que consegue que ele compare esses cenários, e o mais legal... E ele consegue ver o desvio disso, olha, eu tinha previsto isso, aqui eu tive um problema. Exato. E aí tem um ponto importante no orçamento que eles falam de forecast, tá? Então, o que seria isso, né? Meu ano até agora, esse mês de agosto, mês de julho, eu executei, minhas vendas aumentaram ou diminuíram 10%. Como é que vai ser de agosto até dezembro? Então ele congela ali e ele consegue abrir o orçamento para aquela janela. E se ele quiser comparar isso com o ano dele anterior? Tranquilo também, entendeu? Porque às vezes vai dar impacto em matéria-prima, vai dar impacto em recursos humanos, vai dar impacto em outras despesas. E aí quando alguém tem que justificar um desvio, ele não percebeu que aumentou as vendas e por isso ele teve um aumento de custo de matéria-prima, por exemplo. Então é o momento dele fazer um forecast, congela, replaneja os últimos 4, 5 meses do ano para ter um orçamento assertivo de novo.
entendeu? Literalmente faz sentido agora a frase que o passado projeta o futuro. Exato. E como é que Exato. pode, né? A informação, ela é poder. O cara que tem a informação na mão, ele consegue se movimentar e prever o futuro, do que tá ali planejado para acontecer. Exatamente. E assim, é o que os empresários falam, né? Eles sempre têm uma dúvida sobre o ano seguinte. A dúvida... Não, mas agora ano que vem reforma tributária, você imagina quantos cenários de orçamento o cara tem que fazer. Exatamente, né? Fora a reforma tributária, a gente fala de reoneração da folha que vai, né, chegar ao seu ápice de novo até 2028. Então, como ele vai projetar isso? Então, essa ideia... Se o cara tá no papel de pão, meu amigo... Vai se perder. Você que tá nos ouvindo aí, a Strategy é o produto para você. Ele vai se perder, entendeu? Então, assim, a ideia é que ele já deixa todos esses orçamentos pensando em reforma tributária, reoneração da folha, ou qualquer outras suspeitas de taxas que possam vir, ou impostos que possam vir nos próximos anos, ele consegue deixar os orçamentos prontos, fazer comparativos, entendeu? E já meio que, como você disse, prever o futuro. Fora isso, ele ainda consegue prever o futuro conservador, otimista, pessimista, ou quantos outros orçamentos ele quiser fazer. Excelente. Nossa, espetacular. Abriu várias abas na minha cabeça. Vou aproveitar e vou te fazer um combo de 2 perguntas em uma, Fechou. tá? A gente está no momento agora em agosto que a gente já começa a olhar lá para o final do ano, né? Dezembro já tá logo ali. Qual que é o melhor momento para uma empresa implementar um software de orçamento ou para ela começar a pensar e desenhar o seu orçamento? Eu queria entender como que ele se organiza ao longo do ano quanto a isso, quem nunca fez uma estrutura dessa, pensando que às vezes a gente trabalha muito com as empresas que estão, né, nessa rampa de crescimento. Sim. Essa seria a primeira pergunta que eu queria te fazer. E a segunda pergunta qual que é a necessidade, a dor que a empresa tem que faz ela buscar uma plataforma como a Strategy? Vamos lá, Cássio. Acho que tudo depende do momento da compra, do projeto, de iniciar o projeto, do tamanho da estrutura dele, tá? Por quê? Geralmente essas empresas já vão para um orçamento descentralizado, então vai envolver 30, 40, às vezes 70 gestores diferentes para fazer os inputs de dados. Então são projetos mais longos, né? Então quem for começar um projeto, um orçamento em setembro ou outubro, agora é a data limite. Esse é o momento. É o momento, temos que começar agora, tá? Muitas empresas, lógico, já se anteciparam, então assim, em maio e junho são os meses que começam-se muitos projetos, né? Julho também e agosto é o pico. Né? Então, pico dos atrasados. De quem não viu isso lá atrás está querendo vir ver isso agora. Exatamente. Mas aí se você pega empresas que vão fazer o primeiro orçamento, eles querem ter uma ideia de como seria, o momento está bem propício, acho que até mais um mês para frente ele vai conseguir ter um orçamento para 2026, né? Porque o projeto dele vai ser mais simples. Eu preciso que ele crie o que a gente chama de ciclo maturidade da nossa solução. Ele precisa começar pequeno e aí aumentando aos poucos, entendeu? Step by step. Cara, vamos um passinho depois o outro. Não queira fazer tudo de uma vez que vai atropelar, vai dar ruim, atrasa o projeto, né? E empresas que têm cultura orçamentária, tem unidade, plano de contas, centro de custo, faz em Excel ainda, a gente está num momento bom também, porque, como eu disse, né, meu time pega esses dados, importa para dentro do sistema, parametriza, deixa pronto e a gente vai para os treinamentos com o nosso cliente, né? Então, assim, começando um projeto agora, outubro, novembro, ainda ele vai ter tempo hábil de fazer orçamento, ter as aprovações em dezembro, comecinho de dezembro para janeiro já começar a acompanhar. Até porque, até pensando no nosso dia a dia aqui da galera que está operando isso, o cara vai montar o orçamento uma vez só e depois disso são ajustes e acompanhamento daquele orçamento e cenário de orçamento. Tu não tem que construir aquilo de novo, embora ele tenha essa facilidade de fazer essa manutenção, né? Exato, mas é bem isso mesmo. É feito uma vez, aprovado. Congela aquilo e agora vamos executar. Exato. E ano que vem começa a trazer o primeiro realizado de janeiro. Vamos ver o que eu orcei, o que eu realizei.
E alguns clientes já fazem um forecast ali, então já viu que teve um desvio muito alto em janeiro, vamos... Ele tendo a plataforma e tendo essa possibilidade, faz sentido ele começar a fazer esse forecast antes para saber como vai desdobrar isso ao longo do ano. Exatamente, então ele já congela, já tiver que replanejar, replaneja o resto do ano, então é assim que nossos clientes atuam. Legal, perfeito. E eu fiz a pergunta em conjunto para você, de entender também qual que é a dor da empresa que ela está procurando sanar, ou às vezes a dor que ela nem sabe que tem e ela busca uma plataforma como a Strategy. A dor hoje, Cássio, quem faz algum tipo de orçamento, pelo menos... Qualquer que seja. A dor é a assertividade. Quando eles colocam isso para um Excel ou para alguma coisa, tem erro de digitação, tem esquecimento de custos ou despesas... no RH tem algum evento que ele esqueceu, a empresa, agora o sindicato exige um evento a mais para o ano que vem, então assim, acaba se esquecendo e isso dá desvios. Então quando ele aquela torneirinha de dinheiro ali pingando. Que ele não tá vendo. E aí ele fala, pô, eu orcei, né, X 10 milhões, por que eu gastei 11? Me explica. Só que ele vai conseguir entender e achar o problema 2 meses depois. E aí ele está trabalhando com o passado sem a previsão dele poder já atualizar isso e modificar para o futuro. Exatamente. Porque o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, eu teria 1 milhão a mais em caixa, ou eu teria 1 milhão a mais em lucro. E eu não tenho. Cadê? Eu tinha projetado um crescimento, uma expansão, uma melhoria, e ele não consegue executar. Nossa. Porque o orçamento dele não bate, entendeu? Então são dores latentes, geralmente são demandas que vêm do CFO ou do CEO das empresas, porque justamente nessa dificuldade. Ele projeta, então, ok, se eu conseguir executar isso de receita, eu vou ter isso de resultado, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, né? E ele não consegue, por quê? Entendeu? Porque ele não tem ferramenta. Não tem ferramenta, ele não sabe. Não, e a ferramenta às vezes não é nem uma plataforma, mas... Exato, e às vezes não é nem por maldade, não é justamente por esquecimento. É deixar de incluir despesas e custos que estão na vista de todos, mas ninguém colocou ali naquele orçamento para ele, entendeu? Nossa. Marcel, vou começar com a nossa última rodada de pergunta, até para a gente encaminhar o nosso encerramento, claro. Que já... Tenho 1000 ideias aqui para trabalhar isso. A primeira pergunta você já viu, né, na tua experiência que você tem aí com a Strategy, algum cenário de orçamento que vocês não conseguiram atuar? Tem alguma história que te marcou aí ao longo do tempo, que seja tanto positiva, olha, teve essa transformação, ou tanto negativa, cara, esse cenário de orçamento a gente não conseguiu atuar? Olha... Essa eu sei que foi na canela. A gente teve algumas dificuldades, sim, tá? Justamente onde dói mais o orçamento no orçamento de gestão de contratos, tá? Tanto quando eu falo de contratos de receita ou contratos de despesa, foi uma dor, a gente sofreu isso lá atrás, né? Então você pensa, uma empresa de software, tua receita é baseada em contratos. 100%. Suas despesas, custos, né? Tecnologia é baseada em contratos. Então a gente tinha uma dor em conseguir encaixar isso, tá? Mas aí, escutando e sofrendo, a gente hoje tem um módulo de contratos dentro da gestão orçamentária para sanar, redondo. Mas a gente resolveu, né? E com relação a sucesso, assim, que a gente vê, que todos os nossos clientes falam muito, é o RH. Não existe nenhuma plataforma de mercado que faz a gestão orçamentária de folha de pagamento no nível de detalhe que a gente tem. Né? É espetacular. Porque assim, você pensa, você é gestor, você tem 20 pessoas no teu time, você consegue projetar férias, você consegue projetar promoções, aumentos e tudo mais, fora os eventos. Né? Então, assim, é muito assertivo, tá? A gente tem clientes aí com mais de 70 mil funcionários. Nossa Senhora. E a nossa plataforma é um dos pilares da empresa de sustentação, entendeu? Justamente por isso. Porque é muita gente, é muito custo envolvido, tem que ser assertivo, não pode dar desvio. Então, são 2 cases interessantes. O de problema a gente tentou resolver e conseguimos resolver, né? E o de RH é o nosso
carro-chefe de sucesso hoje. Que legal. Agora eu vou te fazer as 4 últimas perguntas finais. Tá bom. E são perguntas que quando a gente questionou o nosso público qual tema eles queriam ouvir, se falou muito em planejamento, em orçamento. Então foi um tema muito solicitado pelo pessoal e são algumas perguntas aqui que a galera mandou pra gente para eu fazer para você. Na sua visão, qual que é o maior mito sobre planejamento orçamentário? O maior mito sobre planejamento orçamentário. Eu diria que é o que eles falam, né, pra gente, é o seguinte, um orçamento bem feito pro exercício posterior, ele é inalterado. Isso é um mito. Tá ali, é impossível de mexer, nunca mais vai mexer. O orçamento pode ser perfeito, pode acertar os 3 primeiros meses, mas um quarto mês que tem uma crise ou uma variação muito grande do dólar, que dá um desvio, ele precisa. Ele precisa, né? Então ele precisa refazer, precisa reconstruir, precisa replanejar. Então, isso é o que a gente escuta muito, tá? Não, quero fazer um orçamento e acompanhar ele sem mexer. Veja, e a minha percepção é que o orçamento é difícil de fazer. Não, é justamente ao contrário. A pessoa entende quando monta o orçamento, é impossível de eu mexer nele. Justamente isso. Exato. O orçamento é feito para você mexer, né? Quando tem essa necessidade. Exato. Você tem que ajustar a vela do barco conforme o vento está soprando. Exatamente, porque assim, você tem aumento de receita ou queda de receita, você vai ter que mexer no teu orçamento. Invariavelmente. Se você deixar ele estático, você pode deixar. Só que você vai ter que justificar isso o resto do ano inteiro. É mais fácil você pegar, abrir o orçamento, replanejar ele, para que você tenha uma previsibilidade maior hoje de caixa, de EBITDA e tudo mais, tá? Show. Segunda pergunta. Qual que é o custo invisível de manter um processo orçamentário ineficiente? Essa tá fácil. Essa tá fácil, cara. Olha, são vários, né? Vários que eu digo assim, se você pensar que hoje, né, pensando em informações que tem no RP, que são difíceis também, por exemplo, despesas bancárias. A gente não sabe quanto eu vou ter de despesas bancárias pro próximo ano. Mas tu vai ter. Eu vou ter, entendeu? Mas é baseado em quê? Eu posso criar várias regras para me basear nisso, mas eu posso pegar um histórico do meu ano anterior, entendeu? Então eu faturei X milhões, eu tive um gasto de despesas bancárias, despesas bancárias no valor de tanto, tá, então acho que eu preciso projetar isso para o ano que vem. E ninguém projeta no Excel, entendeu? Eu vou projetar o RH. E isso pode virar um rombo. Exatamente. Eu vou projetar o RH, plano de saúde. Vou colocar flat lá, sei lá, R$300 por pessoa, por colaborador. Só que aí, de repente, a empresa começa a contratar um monte de empresa que a faixa dele já não é os R$300, é de R$600. Já quebrou. Já quebrou o orçamento. Então, são custos que... Na verdade, ele é um custo invisível. Exato. Que se tu não tem ferramenta, é um voo cego. É um voo cego. É totalmente cego, entendeu? Porque às vezes pode variar 15% em algum tipo de linha de despesa ou de custo que, isso às vezes pode machucar o caixa da empresa, né? Drasticamente. E não tem necessidade disso, entendeu? Perfeito. Tá. Terceira pergunta. Por que deixar para depois uma revisão do modelo orçamentário pode sair mais caro para a empresa? Um pouco você já acabou respondendo na segunda. Já falei, né? Cara, são vários pontos, né? Então, por exemplo, vamos pensar na cadeia supply chain, indústria, distribuição, varejo, logística, tem tantos custos envolvidos nisso, indústria, matéria-prima, varejo, estoque, armazenagem, distribuição, armazenagem, logística, pneus, custo de manutenção. Até pode colocar dentro da manufatura, que é uma produção também, o agronegócio, mas... agronegócio, exato, entendeu? Então, tem tantos custos ali escondidos que eu só consigo saber, né, a hora que eu consigo olhar meu passado. Porque, o Marcel entrou agora na empresa, vou construir o orçamento do ano que vem. Vou fazer um orçamento base zero e eu vou esquecer coisas, entendeu? Perfeito. Lá na frente isso vai custar caro.
Porque a hora que eu monto um orçamento, eu vou pensar, então, perfeito, se eu executar isso daqui, eu vou ter caixa, vou ter verba para investir. Chega lá na frente e não tem, entendeu? Você já contratou consultoria para fazer isso ou para fazer aquilo, aumentou o headcount e não vai conseguir tirar do papel, entendeu? Então, assim, se deixar para depois, ou não construir, ou fazer em Excel, são muitos problemas que os nossos clientes enfrentavam e hoje deixam de enfrentar. Perfeito. Excelente. Marcel, antes de eu fazer a última pergunta para a gente finalizar, quero te agradecer, quero agradecer teu tempo, todo esse conhecimento aqui que você compartilhou com a gente. Eu quero deixar o convite para todos os nossos clientes aqui que estão nos assistindo para a gente, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre planejamento orçamentário, planejamento financeiro, comente aqui conosco que a gente vai levar esse conhecimento gigantesco aqui do Marcel para dentro da empresa de vocês. E a última pergunta, e talvez a pergunta mais importante aqui do nosso dia, se você tivesse que deixar uma mensagem para todas as empresas e empresários aqui que estão nos ouvindo, que mensagem você deixaria? Não deixe para amanhã a construção do teu orçamento. Comece ele. Às vezes, não vai dar tempo de contratar uma ferramenta, eu não tenho gente para fazer, mas eu acho que dê uma planilha para cada gestor imputar suas despesas, porque isso é muito importante para a empresa e ele tem uma previsibilidade para o próximo exercício, tá? Então, faça orçamento. Eu acho que hoje a gestão orçamentária ele tem que ser um dos pilares estratégicos e que vão sustentar o crescimento da tua empresa, né? Sem isso daí você não vai conseguir evoluir, tá? E o outro assunto que vem se falando muito é a gestão de caixa, né? Todo mundo fala aí, eu tenho uma gestão contábil excelente, perfeito, mas a minha gestão de caixa nunca bate. Então hoje também, fora a gestão orçamentária, a gente tem uma solução de gestão de tesouraria, né? Que são produtos integrados, então eu tenho um orçamento de fluxo de caixa que vai comparar com o meu realizado diário ali. E é importante, ele é muito estratégico também, porque a gestão de caixa hoje tem que ser um outro pilar de sustentação das empresas. Sem o caixa, ele não consegue fazer muita coisa. Verdade. Entendeu? Então, independente de como começar, comece, né? Ainda dá tempo de falar com a se organizar agora para esse ano. Fica o convite. Fica o convite, porque ano que vem vocês vão conseguir ter uma visão da tua empresa como um todo, como você pensava ela e como está sendo com certeza executado. Diferente. Bem diferente, Cássio. Bem diferente. Excelente. Marcel, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por essa parceria da Strategy com a HCO. A gente está muito contente pelos frutos que a gente colhe através dessa parceria, viu? Legal, nós também. Muito obrigado aí a vocês e pelo trabalho de vocês, é espetacular. Conte conosco. Valeu, vocês também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e eu espero você no próximo episódio. Até lá! H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live.